Em muitas abordagens, a polícia tenta controlar a cena com conversa, distância e comandos simples. Mas basta uma mão indo para o lugar errado para tudo mudar em segundos. Foi o que aconteceu em White Bear Lake, quando Daniel Loren Holmgren Jr. recebeu policiais com uma ordem de prisão, e também em Houston, depois de um engavetamento que terminou diante de um SUV abandonado. Em casos assim, a pior decisão é tentar sacar uma arma quando os agentes já estão prontos para reagir. Em 24 de janeiro de 2023, Daniel Loren Holmgren Jr. estava num complexo de apartamentos na Cart Road, em White Bear Lake, Minnesota, quando a polícia chegou com uma ordem de prisão. Ele tinha faltado a uma audiência ligada a uma acusação em contexto familiar. Do lado de fora, os agentes ainda tentaram segurar a situação na conversa. A mãe dele estava na porta, tentando entender o que acontecia, mas Daniel se trancou no quarto, passou a ofender os policiais e, segundo os registros, disse que estava pronto para morrer. A equipe tentou ganhar tempo, conversou, esperou e só depois lançou projéteis de pimenta por baixo da porta, numa tentativa de fazer Daniel sair sem uma resposta letal. Quando a porta abriu, a ocorrência mudou de nível. Segundo a polícia, Daniel atirou contra os agentes com uma pistola semiautomática. O policial Ryan Schick foi atingido 3 vezes, na perna, no estômago e na pelve. Os colegas conseguiram tirar Schick do apartamento enquanto pediam reforço e atendimento urgente. Ele passou por cirurgias complexas, ficou na UTI e só voltou ao trabalho meses depois. Daniel se rendeu e saiu ileso. Mais tarde, declarou-se culpado de tentativa de homicídio em primeiro grau e de 3 acusações graves contra policiais. A pena foi de 19 anos de prisão. Em Minnesota, o caso também abriu discussão sobre como pessoas com transtornos psiquiátricos graves passam pelo sistema sem receber tratamento adequado antes que uma situação chegue a esse ponto. Nos Estados Unidos, nos anos 90, uma perseguição curta acabou entrando em programas de vídeos policiais por um motivo simples. Ela quase terminou de outro jeito. A motorista parecia em crise e seguia por ruas residenciais, com viaturas atrás, até chegar à própria casa. Para os policiais, era uma situação ruim. Pouca luz, casas por perto e uma pessoa imprevisível ao volante. Quando ela entrou na garagem, os agentes se prepararam para tirá-la do carro rápido, só que ela desceu segurando um objeto preto com as 2 mãos, apontado na direção deles. Na luz dos faróis parecia uma arma. Um policial sacou a pistola e começou a mandar que ela abaixasse as mãos, tentando segurar a cena por mais alguns segundos. A diferença veio de outro agente que conseguiu enxergar melhor. O objeto era um telefone veicular antigo, grande, preto e com fio comum no começo dos anos 90. No escuro, na posição em que ela segurava, aquilo tinha aparência perigosa. Mesmo percebendo a confusão, os policiais ainda não podiam relaxar. Ela continuava sem obedecer e instável. Eles esperaram uma abertura. Quando ela virou de costas, avançaram e a imobilizaram no gramado. A abordagem terminou ali, na entrada da casa, sem tiros, porque alguém conseguiu entender a cena a tempo. Em 17 de maio de 2025, em Houston, no Texas, uma ocorrência que começou com um engavetamento terminou no estacionamento vazio de um antigo restaurante na North Freeway. A polícia procurava um SUV verde que teria deixado o local da batida. Ele foi encontrado no pátio abandonado do China Border, com Michael Ziedzist, de 30 anos, dentro. A primeira conversa não começa em correria. Os policiais perguntam sobre a colisão, pedem documentos e tentam confirmar a versão dele. Michael nega envolvimento, não entrega as informações e trava a checagem. Os agentes então avisam que ele seria algemado para a investigação continuar. A ocorrência ainda estava sob controle. A decisão que muda tudo vem segundos depois. Michael levanta a camiseta de repente e leva a mão para uma pistola escondida na cintura.
Os policiais recuam e reagem imediatamente. Em seguida, ficam repetindo ordens para que ele mostre as mãos e não tente alcançar a pistola de novo. A câmera corporal mostra o estacionamento em confusão, com os agentes mantendo distância, chamando reforço e avisando pelo rádio que houve disparos. Quando outras viaturas chegam, a aproximação é feita com cautela. Os agentes retiram a pistola, isolam a área e os bombeiros de Houston são chamados para o socorro. Michael Giedrix não resiste e a morte é declarada ainda no estacionamento. Depois, o caso passou por apuração da polícia de Houston, dos assuntos internos e da promotoria do condado de Harris. As imagens das câmeras corporais foram divulgadas oficialmente em junho de 2025. Na madrugada de 12 de abril de 2021, no condado de Carroll, na Geórgia, uma parada por excesso de velocidade em uma rodovia mudou de rumo em segundos. Aaron Jujuan Shelton dirigia um Nissan Sentra quando um patrulheiro estadual registrou o carro a cerca de 178 quilômetros. Ele até encostou, mas, quando o agente desceu da viatura para se aproximar, Aaron acelerou de novo. No banco do passageiro estava o primo dele, Pierre Alexander Shelton, com um fuzil AK-47. A fuga saiu da rodovia, juntou várias equipes policiais e ficou ainda mais perigosa quando Pierre colocou parte do corpo para fora da janela e apontou a arma para as viaturas que vinham atrás. A viatura da frente foi atingida. O sargento Rob Holloway sofreu uma lesão grave na cabeça, perdeu o controle e bateu. Outros agentes tentaram se proteger atrás dos carros, enquanto o confronto continuava perto de uma escola. 3 agentes ficaram feridos: Holloway, Chase Gordy e Jay Repetto. Todos sobreviveram, mas Holloway ficou com sequelas graves de uma lesão cerebral e precisou se aposentar da polícia. Pierre Shelton morreu no confronto com os policiais. Aaron, que dirigia, foi preso e levado a julgamento. Em julho de 2023, ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito a condicional, mais 190 anos. Pela lei da Geórgia, também respondeu pela morte do próprio primo, porque a fuga armada que ele iniciou terminou naquele confronto. Na sentença, segundo informações, o policial Holloway falou diretamente com Aaron no tribunal e disse que o perdoava. Em 5 de fevereiro de 2019, em Vinewood, bairro de Miami, nos Estados Unidos, uma checagem simples em um carro estacionado acabou fechando parte da rua. Um policial encontrou uma mulher dentro de um carro branco e tentou conversar. O problema é que havia uma pistola carregada bem à vista, na parte central do veículo. Segundo a polícia, ela disse que mantinha a pistola para se proteger. Em seguida, fechou a porta. A partir dali, a ocorrência mudou de tom. A SWAT foi chamada e negociadores passaram horas tentando convencer a mulher a sair sem a pistola. Pelas imagens aéreas, dá para ver o carro cercado e os policiais mantendo distância. A suspeita era de que ela estivesse passando por uma crise e talvez vivendo dentro daquele veículo. Por isso, a equipe evitou uma entrada direta, levou água e comida e manteve a conversa para reduzir a tensão aos poucos. O impasse durou quase 13 horas, no calor da Flórida. Já no fim da noite, a mulher aceitou sair do carro e se entregou sem ferimentos. Depois foi levada sob custódia para atendimento psiquiátrico pela Baker Act, uma lei da Flórida usada quando alguém enfrenta uma crise grave e pode representar risco para si ou para outras pessoas. Em 10 de outubro de 2023, em Rosamond, na Califórnia, Estados Unidos, uma abordagem de madrugada começou por um motivo bem simples. Um carro estava circulando sem os faróis acesos. No veículo estavam 4 pessoas. O motorista era Danny Carson, de 47 anos. Segundo a polícia do condado de Kern, ele tinha um mandado de prisão ativo e já estava sob supervisão por condenações anteriores ligadas ao armamento. A parada então deixou de parecer só uma multa
multa de trânsito. Na revista no carro, os agentes encontraram uma pistola carregada dentro de uma caixa de pizza, colocada em cima de uma pizza de pepperoni ainda intacta. E não era só isso. Na busca, os policiais também localizaram uma segunda pistola carregada, uma espingarda de cano cerrado, balanças de precisão e dinheiro em espécie. Itens que as autoridades associaram ao comércio de substâncias ilícitas. Danny Carson e os 3 passageiros, Benjamin Vasquez, Krista Rutledge e Sadie Van de Hey, foram presos em flagrante e levados para a unidade de detenção do condado de Kern. Segundo as autoridades, eles passaram a responder por acusações ligadas à associação criminosa, ao porte ilegal de armamento, à ocultação de armamento em veículo e ao comércio de substâncias ilícitas. No condado de Marion, na Flórida, Rihanna Diane Harden já estava algemada no banco de trás da viatura. Ela era levada para a cadeia por dirigir com a carteira suspensa, apresentar identificação falsa e portar substância ilícita, só que a revista inicial não encontrou tudo. Segundo a investigação, Rihanna tinha conseguido esconder um revólver pequeno dentro do short. No trajeto pela South Highway 441, o caso mudou completamente. Ela soltou uma das mãos da algema, mexeu na divisória da viatura, cobriu a câmera interna com um boné e puxou a arma. O policial Guiard estava dirigindo quando percebeu que a presa, que deveria estar contida, estava armada dentro do carro dele. Os disparos fizeram o policial perder o controle da viatura e atingir um poste. Mesmo ferido de raspão perto do olho direito, ele conseguiu sair, buscar abrigo e reagir. Rihanna foi atingida no quadril e no ombro antes de ser contida de novo. Depois, as imagens mostraram a viatura cheia de marcas de bala, com perfurações saindo de dentro para fora. Esse detalhe foi o que deixou claro o tamanho do risco naquele trajeto. A versão dela também chamou atenção. Rihanna disse aos investigadores que ficou extremamente irritada porque o policial não abriu a janela, não respondia às perguntas e teria aumentado o volume do rádio. Ela ainda afirmou que fez uma oração antes dos disparos e tentou alegar legítima defesa. A justiça não aceitou essa explicação. Em 16 de fevereiro de 2026, Rihanna declarou no contest que é quando a pessoa aceita a condenação sem admitir culpa formalmente. Ela recebeu 40 anos de prisão em regime fechado. Em 8 de dezembro de 2022, em Akron, Ohio, a polícia recebeu uma chamada para uma casa na Ardella Avenue. Segundo os agentes, 3 homens mascarados entraram no imóvel com armas. Lá dentro, um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido e precisou ser levado ao hospital. Uma mulher de 20 anos foi mantida sob ameaça, enquanto a polícia tentava entender quantas pessoas estavam em risco. A SWAT foi acionada, mas os suspeitos se moveram antes de a equipe assumir a cena. Eles levaram a jovem para a parte dos fundos da casa, ainda sob ameaça. Depois de uma negociação tensa, ela foi liberada. Um dos suspeitos, Alvin Brown, de 19 anos, acabou detido ali, sem reagir. Só que ainda faltavam 2. Segundo as autoridades, Brian McCoskey e Ricky Rudd fugiram a pé em direção à avenida próxima. Pouco depois, eles abordaram um casal de idosos de 63 e 70 anos dentro do próprio carro, tentando usar as vítimas como proteção na fuga. O detalhe que mudou a ocorrência foi discreto. O casal conseguiu fazer sinais para as viaturas que passavam pela região. A polícia cercou o veículo, fez a abordagem e retirou os 2 em segurança. Na prisão, Brian tentou resistir e teve ferimentos leves no braço. A jovem saiu viva, o casal também foi resgatado e os 3 suspeitos terminaram sob custódia. O jovem ferido já tinha sido levado ao hospital, enquanto a cena passava de invasão residencial para uma operação com SWAT, perseguição e várias vítimas salvas no limite. Em Canton, Ohio, nos Estados Unidos, Shane Newman, de 21 anos, foi levado para uma sala reservada do Walmart por suspeita de furto. Com ele estava Katerina Jeffrey, de 23. Até ali, parecia uma ocorrência comum de loja: segurança, polícia, perguntas básicas e uma revista inicial. Só que, segundo os registros, Newman já tentava ganhar tempo. Ele teria dado nome e documento falsos e negado que carregasse algo perigoso. O problema é que havia uma pistola escondida
escondida numa bolsa por baixo da blusa. E naquela sala pequena, com um policial muito perto e uma funcionária assustada ao lado, ele decidiu sacar. A arma foi apontada para o rosto do policial e Newman puxou o gatilho. Falhou, ele tentou de novo, falhou outra vez. Esse intervalo mínimo deu chance para o funcionário de prevenção de perdas do Walmart reagir. Ele segurou o braço armado e empurrou Newman contra o banco, enquanto o policial tentava controlar a situação sem atingir quem estava ajudando. Depois da luta, Newman foi contido, desarmado e algemado. Nas imagens, o próprio policial aparece dizendo que o suspeito apontou a arma para o rosto dele e puxou o gatilho. Newman foi indiciado por tentativa de homicídio, agressão contra policial, furto e porte ilegal de arma de fogo. Por já ter antecedentes criminais, ele tentou alegar insanidade, mas a justiça aceitou o laudo que o considerou apto para enfrentar julgamento. Katerina Jeffrey se declarou culpada por uma acusação menor ligada ao furto. Em Sandy Springs, na Geórgia, Laandre Marktani Thomas, de 27 anos, virou alvo de uma ocorrência na manhã de 4 de dezembro de 2025. Tudo começou com uma ligação para a emergência. Uma mulher disse que tinha sido atacada por um homem enquanto passeava com o cachorro perto de um ponto de ônibus da Marta. Os policiais foram até a região do cruzamento da Roswell Road com a Dunwoody Place, uma área movimentada, e encontraram um homem que batia com a descrição. Segundo a polícia, a abordagem começou na conversa. A ideia era confirmar quem ele era, entender a denúncia e manter a situação sob controle. Só que, ainda de acordo com a investigação inicial, Thomas carregava uma pistola escondida na cintura. Durante o diálogo, ele puxou a arma na direção dos policiais. A reação veio antes que ele conseguisse abrir fogo. Os agentes usaram força letal e Thomas caiu no local. Depois disso, os próprios policiais prestaram os primeiros socorros até a chegada do resgate. Ele foi levado ao hospital, mas a morte foi confirmada pouco tempo depois. Nenhum policial e nenhum pedestre ficou ferido. O cruzamento ficou bloqueado por horas, com viaturas e equipes de apoio isolando a área. Como acontece em casos assim na Geórgia, a investigação passou para o GBI, o órgão estadual que analisa ocorrências com uso de força letal. As imagens das câmeras corporais foram recolhidas para a perícia, enquanto a versão inicial da polícia ficou concentrada nesse ponto, onde uma abordagem por denúncia na rua terminou com reação e tiroteio quando Thomas tentou sacar uma arma. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.